Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje é para aquele que não crê em Jesus Cristo ainda. Essa palavra, meu amado e minha amada, era para trazer para você a consciência de perdido. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O apóstolo João também diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e engana-se a si mesmo, e não há verdade nele. Então, todo ser humano precisa ser perdoado por Deus. Jesus não é um coitadinho que precisa de nós e ser aceito por nós. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei. Nós é que somos miseráveis pecadores e que precisamos do perdão dele. O perdão de Jesus Cristo é o que nos traz a salvação. As pessoas andam por essa terra sem saber que precisam ser perdoadas, sem saber que precisam de salvação. Mas a verdade é que todo ser humano, independente de cor, independente de nível social, independente de nível cultural, todo ser humano deve se arrepender dos seus pecados, porque todo ser humano precisa do perdão de Deus. Todo ser humano precisa saber e ter a consciência de que é um perdido. Você que pensa que não precisa de evangelho, você que pensa que não precisa de Jesus Cristo, você que pensa que você tem uma vida reta, que você não faz mal a ninguém, que você é uma pessoa decente, uma pessoa direita, nunca matou, nunca roubou, nunca prostituiu, nunca bebeu, nunca fumou, e você por isso não precisa ser salvo, você está enganado. Porque o padrão de Deus não é o padrão que você pensa, não é o padrão que você acha, não é o padrão que você estabeleceu, é o padrão que Jesus estabeleceu para a salvação. Ninguém é justo o suficiente, ninguém pode pagar pela salvação, ninguém pode dizer para Deus, eu mereço ser salvo, eu mereço estar contigo naquele grande dia, eu mereço morar contigo a eternidade porque eu só fiz o bem, porque eu ajudei os pobres, porque eu fiz alguma coisa de bom na terra, porque eu era uma pessoa. Ninguém pode fazer isso. A palavra de Deus diz que quem é o homem? Quem é o homem que deu a Deus primeiro, para que ele receba depois? Na verdade, o homem é que recebeu de Deus primeiro a vida. O homem que é salvo, que recebeu primeiro de Deus a salvação. Quem é o homem para exigir de Deus alguma coisa? Todo homem é pecador. Se um mata, o outro rouba. Se um rouba, o outro mente. Se um mente, o outro é adúltero. Se um é adúltero, o outro fala mal de alguém. Se um fala mal de alguém, o outro pensa mal de alguém, de forma que para Deus todo ser humano deveria morrer. Todo ser humano merece a morte. E é por isso que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele morreu no meu e no seu lugar porque nós merecíamos morrer. Então, para que nós pudéssemos viver, Deus entregou o Filho dele, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3,16. Ou seja, todo ser humano merecia morrer, mas ele morreu no nosso lugar. É por isso que Isaías vai dizer, lá no seu capítulo 53, que ele era o ferido de Deus, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi o amor de Deus por mim e por você que fez com que Jesus se entregasse naquela cruz. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele foi sacrificado como um cordeiro no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos viver, para que você pudesse estar ouvindo essa palavra hoje e reconhecesse que você é um miserável pecador, assim como eu, e que precisa do perdão de Deus, e que precisa da salvação. Porque um dia, meu amado e minha amada, você vai ter que se deparar com ele. Está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Você só não sabe como vai ser isso. Se você vai se prostrar diante dele salvo ou condenado. E por isso essa mensagem está chegando até você agora. A sua justiça, os seus méritos, as suas obras não podem te salvar. Porque não é a obra que salva, é a graça. Eu sou salvo porque eu recebi a salvação. Acreditei no Senhor Jesus Cristo, reconheci as minhas misérias, reconheci os meus pecados, pedi perdão por eles e recebi o perdão dele quando eu me arrependi e decidi mudar de vida. E é isso que todo ser humano deve fazer. Se você tem certeza que você não precisa ser perdoado, permaneça como você está. Se você acredita que você é um santo, que você não precisa de perdão, permaneça como você está. Mas se você agora reconhece que você é um pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados e que precisa de Jesus Cristo, você reconheça agora diante de Jesus Cristo a sua miséria. Reconheça agora que você é um pecador, que você precisa do perdão dele. Ah, mas lá na igreja tem um monte de gente errada. Sim! A igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas que pecam, que erram, mas que querem mudar, que querem ser melhor, que querem mudar de vida, que querem agradar a Deus, que não querem mais viver como inimigo de Deus, escravo do pecado. Essas pessoas ainda vão errar. Essas pessoas ainda vão cometer algum erro e vão tropeçar de alguma forma, mas elas não querem permanecer no erro. Elas reconhecem o erro delas e pedem perdão. E querem consertar o seu erro. Esse é o cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca erra, mas é aquele que quando erra, reconhece que errou e muda de vida. E é para isso que Jesus te chama hoje. Ele te ama tanto, você é tão importante para ele. E ele quer te livrar de todo pecado, de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor. Todas as pessoas que vivem sem paz. Veja como a palavra de Deus é boa. As pessoas estão cansadas de serem enganadas, e a palavra de Deus diz para não mentir uns para os outros. As pessoas estão cansadas de ser traídas, mas a palavra de Deus diz para nós não trairmos uns aos outros. As pessoas estão cansadas da maldade, mas a palavra de Deus fala para nós pagarmos o mal com o bem. A palavra de Deus fala para nós amarmos o nosso inimigo e orar por quem nos persegue. A palavra de Deus nos liberta do nosso eu, da maldade que existe em nós. Existe uma maldade, a maldade está em todo ser humano. Todo ser humano é escravo da maldade e só Jesus Cristo pode te libertar dessa maldade. Só Jesus Cristo pode fazer de você um ser humano melhor. Só Jesus Cristo pode colocar a força em você para dizer não para si mesmo, para dizer não para o seu eu, para o seu pecado, para te libertar dos vícios, para te libertar da maldade, para te libertar do ódio, da mágoa, do rancor, fazendo de você uma nova criatura, porque está escrito em 2 Coríntios 5,17 que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram. Eis que tudo se fez novo. Se você está vendo esse vídeo agora e quer mudar de vida, quer a salvação para a tua alma, você se arrependa agora dos seus pecados. Confesse a Jesus como teu Salvador. Entrega a sua vida para Ele. E Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai fazer de você uma pessoa diferente. Nesse momento que você fizer essa oração comigo, o Espírito Santo vai entrar dentro de você. E eu te digo, não procure uma igreja a mais perto da sua casa. Jesus andava 2 dias para estar com pessoas. Não procure a igreja a qual você se sinta bem. Procure a igreja que prega a verdade. Procura a igreja que prega a salvação de Jesus Cristo, que vai te ensinar a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, meu amado, em Mateus 1:21 vai dizer que Jesus veio para livrar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio dar carro, casa e dinheiro. Jesus não veio, meu amado e minha amada, para bens materiais. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Ele pode até te favorecer, me favorecer com isso. Mas a tua alma vale mais do que casa. A tua alma vale mais do que ouro, do que prata. E foi por ela que ele morreu.
para te salvar, para te dar uma vida nova, para fazer de você uma pessoa diferente, para colocar dentro de você o Espírito dele. Se arrepende dos seus pecados. Muda de vida hoje. Muda de vida hoje. Você não fique pensando assim, mas eu não estou pronto para aceitar Jesus. Eu não estou pronto para isso agora. Não, meu amado e minha amada. Você nunca vai estar pronto. Ninguém nunca vai estar pronto para aceitar Jesus. Jesus é que vai te preparar para Ele naquele grande dia. Você aceita Jesus como teu Salvador. Ele habita em você e te transforma numa nova pessoa. É Ele que vai fazer você ser transformado. Quando você crer nele, quando você aceitar Ele e Ele entrar no seu coração, Ele vai te libertar dos vícios, Ele vai te libertar da maldade, Ele vai te libertar da ira, Ele vai te libertar de espíritos malignos, Ele vai começar a te dar uma consciência de que você precisa melhorar, de que você não deve andar da forma como você andava, mas isso é só com o Espírito dele dentro de você, isso só acontece quando você o confessa como Salvador. Se você quer se arrepender dos seus pecados hoje e reconhecer Jesus como seu Salvador, repete comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu declaro que Tu és o meu Salvador, o meu único Senhor. E eu te agradeço por me receber no seu reino. E eu vou orar por você agora. Meu Senhor e meu Deus, se essa pessoa que ouviu essa mensagem se converteu, se ele acreditou em Ti, Senhor, e sabe que é um pecador e precisa, Senhor amado Deus querido, de Ti, e está agora diante de Ti prostrado, rendido, dizendo: eu sou miserável, eu preciso de salvação. Pai amado, Pai querido, que ele seja recebido no Teu reino. Que ele se sinta perdoado, porque o Teu perdão é imediato. Pai, que ele venha achar a Tua graça e que Teu Espírito Santo agora está nele, venha conduzi-lo, Senhor, para o Teu reino e para uma igreja séria que pregue a Tua palavra como ela é. Seja abençoado. Se você aceitou Jesus, você agora é nosso irmão em Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Bem-vindo ao reino de Deus. E aqui é Pastor Evandro, da Igreja Pentecostal Divina Graça, do centro de Belford Roxo. A paz do Senhor Jesus.